Oi, pessoal, graça e paz, boa noite a todos. Estamos começando a nossa live. Agora, 9 horas. 9 horas, horário de 9 horas, a nossa live de oração. E você que está chegando aí agora, convide mais pessoas para participar com a gente. Nós estamos aqui online desde as 0 horas desse dia primeiro e vamos até a meia-noite do dia de hoje. Ministros de todo o Brasil estão passando por aqui e de hora em hora nós temos orado por você, temos ministrado palavras pela sua vida, para abençoar a sua vida, sua casa, e eu não tenho dúvidas que mais uma vez não será diferente. Deus tem uma palavra para a sua vida nesse instante. Eu creio no poder da palavra de Deus para todos nós. Amém, pastor? Graça e paz, boa noite. Graça e paz, Delbrando, um prazer estar participando dessa maratona que vocês estão realizando no dia de hoje. Pastor, só disse algo bem verdade, uma maratona mesmo. E nós aprendemos uma vez, eu não lembro com quem, acho que foi com o pastor Cláudio Duarte, que existe uma diferença entre corrida e maratona. Que a corrida ela tem, né, aquele esticar assim para chegar rápido, né? E a maratona não, a maratona ela é constante. A maratona você tem Verdade. que ir de leve, né? Com constância. E a nossa vida na presença de Deus é como uma maratona, né, pastor? A É verdade. oração é como uma maratona. Nós temos que estar constante na presença de Deus. E a vida cristã, ela não é velocidade, não é? Ela é distância. Então, muitas vezes, para alcançar, você precisa manter um ritmo para chegar lá. Tem pessoas que saem correndo muito no início, perdem o fôlego e não chegam aonde devem chegar. Então, vida cristã não é velocidade. Vida cristã é distância. Isto. Pega essa aí já, viu, gente? Vida cristã não é velocidade, é distância. Pessoal, vocês que estão entrando aqui agora, não estão sabendo de nada que está acontecendo. Nós Ó, o Lucas estamos... Galdino, pastor Lucas Galdino entrou aí, rapaz. Olha Oh, só. olha que honra, hein? É isso Que aí. honra, que maravilha. Ontem deu uma palavra na nossa igreja, né, pastor? Foi uma bênção, foi muito bom. Recebi muitas mensagens de irmãos da igreja falando o quanto foram edificados pela palavra do pastor Lucas Galdino. Glória a Deus, glória a Deus. Então, gente, como eu estava dizendo, nós estamos aí nessa maratona de lives de hora em hora. Deus tem falado muito com a gente, tem aprendido, né, com vários ministros, e agora não será diferente. Nós vamos escutar aí o pastor Vitor Hugo de Queiroz, que tem uma palavra de Deus. Pastor, a gente tem aqui, quer ver? Pessoal, olha só, vocês estão acompanhando a nossa live aqui. Diga aí da onde você é, qual cidade que você está participando. Aí nós queremos te conhecer, o pastor Hugo quer te conhecer. Em breve eu também vai se apresentar. Nós já passamos aqui, pastor, tem gente aqui que já está nos assistindo do Rio de Janeiro, de Pernambuco, da França, de São Paulo, enfim, do Brasil inteiro. Então, de Goiânia, né? Então eu creio assim, tem gente de todo lugar aí nos acompanhando. O pessoal está falando que está escuro, estou tentando melhorar aqui a iluminação aqui. Tá difícil. Gente, e o áudio? O áudio tá bom também? Vocês estão escutando o meu áudio, o áudio do pastor Vitor Hugo? Amém. Ó, tem gente que está falando que estava no Líbano, ó, já está chegando já. Cabrobó, Pernambuco. Caramba. Longe, Muito. longe. Tá ótimo, que bom, que bom. Maravilha, maravilha. Glória a Deus. Pastor, então, muito obrigado desde já pelo seu aceite, né? De estar aqui com a gente. E fique à vontade, se o senhor quiser orar no início, orar no final também, fique à vontade aí para ministrar os nossos corações. O tempo é do Senhor. Estou aqui só para a gente intermediar e bater um papo aí. E Tá, vamos levar a obrigado. palavra de Deus. Obrigado, Idelbrando. E eu quero primeiro parabenizar a iniciativa
que vocês estão tendo, repito, durante essa maratona de oração, porque a oração ela é a chave de tudo. Amém. Um dos maiores conquistadores, a Bíblia fala, nos mostra que ele nunca perdeu uma batalha. A única batalha que ele perdeu foi para ele mesmo, né, que foi Davi, quando ele ficou nas janelas do palácio. Mas Davi, ele sempre orava. Davi, ele sempre buscava a Deus em oração. E o que me chama muita atenção, Hildebrando, é que muitas vezes Davi ia guerrear com o mesmo inimigo e no mesmo lugar. E ele poderia, como muitos, falar, não, já usei essa estratégia, da outra vez, dessa vez vai dar certo. Não. Davi, ele consultava Deus, ele orava a Deus, e enquanto ele não tinha uma estratégia clara de Deus, ele não partia para a batalha. Talvez tenha sido isso a razão que muitos têm perdido algumas batalhas. O fato de não esperar. Não é fácil, né? Daniel orou, a oração dele foi ouvida imediatamente, mas só foi respondida 21 dias depois. A palavra de Deus diz que o príncipe da Pérsia resistiu à oração, e então o fato de nós orarmos e não ter a resposta imediata, muitas vezes nós caímos no erro da murmuração, dá lugar para incredulidade. Mas eu orei, Deus não falou nada e não aconteceu nada. Calma, meu irmão, há tempo para todo propósito. Eclesiastes 3. Então, essa passagem de Daniel, ela tem me feito, nesses últimos dias, eu refletir muito. A oração, ela foi ouvida imediatamente. Então, quando nós oramos, Deus nos ouve, né? Nós temos o Espírito de Deus, que é o Espírito Consolador, que intercede por nós, que está lá. A Bíblia diz que ele intercede com gemidos inexprimíveis. Isso. Mas a resposta, ela vem no tempo de Deus. Ela vem na hora de Deus. E Davi sabia disso. Então, Davi esperava a resposta de Deus, Davi orava, Davi confiava e Davi adorava. Então, a minha sugestão é que do tempo da oração até o tempo da resposta é um tempo favorável para a adoração. Quando nós adoramos a Deus, nós estamos cuidando daquilo que nós semeamos. É um instrumento poderoso para adubar a nossa oração, é a nossa adoração. Então, Davi adorava. Davi compunha, tem vários salmos compostos por ele, mas a base de todas as vitórias de Davi foi na oração, né? E muitas vezes ele falava, esperei com paciência no Senhor, mas o mesmo Davi daqui a pouco fala, apressa-te, Senhor, em me responder. Mas Davi em todo o tempo está orando. Davi em todo o tempo está orando. E essa tem sido uma arma que nós temos à nossa disposição, e a verdade, Hildebrando, que muito pouco usada. Muito pouco usada. Se a igreja despertar para o poder e para a importância da oração, muitas coisas podem ser diferentes. Então, nós temos uma arma poderosa, que é a oração aliada com a adoração, né? Quando nós adoramos a Deus. A gente está num momento de muito do imediato, né, pastor? Uma geração imediatista que aí não sabe esperar, e aquilo que o senhor acabou de dizer, orou, mas foi acontecer 21 dias depois, orou incansavelmente 7 dias e o muro caiu, enfim. Então, a gente não está sabendo esperar. E a oração, ela tem esse sentimento, né? Ela traz esse sentimento para nós, de esperar, não é isso? E nós precisamos tomar muito cuidado, Hildebrando, principalmente quanto às nossas petições, né? Porque a oração de petição, a oração de adoração, há vários tipos de oração. Nós não caímos no mal do século, que é a ansiedade, não é? A ansiedade. Eu orei, mas não é? E até você conhece essa história, a oração do ansioso. A oração do ansioso é essa: Senhor,
tira a ansiedade de mim, mas tira logo. Né? Que é a coisa rápida, que é o imediatismo, tem que ser agora. E nós, agora também nós não podemos cair no erro de acomodar. Quando se fala de exército de oração, se fala em guerra, se fala em batalha, se fala em ação, se fala em movimento, não é? E o Senhor não nos deixou um pijama, Ele nos deixou uma armadura. Né? Então, tem pessoas que acham, não, agora o Senhor tomou conta da minha vida, eu posso colocar o meu pijama e deitar em berço esplêndido. Não, é guerra. Está deleitando. Exatamente, é guerra em todo o tempo. Nós só vamos cessar nossa guerra nos dias que nós somos chamados pelo Senhor. E eu não estou com pressa desse dia chegar na minha vida, não. Sabe? Eu quero continuar guerreando, eu quero continuar orando, eu quero continuar servindo, eu quero continuar atendendo os propósitos de Deus. Então, a oração é uma arma que nós precisamos e continuamente usar na nossa vida, em todas as áreas. Se é algo que você pode usar em todas as áreas da sua vida, na sua vida ministerial, na sua vida secular, na sua vida emocional, em todas as áreas, é o poder da oração. Amém, Jesus. Pastor, como referência, a gente tem N pessoas, né, da Bíblia que oraram, que fizeram acontecer, né, através da oração. E eu mencionei agora há pouco, nas lives anteriores, estava conversando com outros meninos também, e eu acho tão bom que Jesus, ele é o exemplo mais correto que a gente tem para seguir. E na oração não é diferente. Ele se retirava todos os dias para orar e orar em secreto. E aí, muitas vezes, eu fico me perguntando assim, porque o senhor sabe, eu fiz um propósito ano passado, orei todos os dias às 3 horas da manhã, só que aí chegou um tempo, pastor, que eu estava acomodado com a minha oração de 3 horas. Eu falei, não, está errado, porque eu não orava outro horário. Eu já orei 3 horas da manhã e já estou satisfeito, né? Deus já está satisfeito com a minha oração. Mas aí o Espírito Santo me mostrou justamente isso. Jesus, ele se retirava para um momento secreto todos os dias e ele mostrava ali ainda para os discípulos, que os discípulos ficavam muitas vezes observando ele. E aí depois disso, ele ia para quê? Para o ministério dele, ele ia guerrear. Ele chegava nas cidades, chegava nas pessoas e perguntava, o que queres que eu te faça? E aí ele curava, ministrava, transformava. Mas tudo isso era o quê? A oração. Jesus, ele não se acomodava de um dia para o outro, ele buscava em Deus, né? Então, se o próprio Jesus fazia isso, quanto mais nós, né? Quanto mais a gente... Principalmente, Delban, quando ele tinha... ele era um ser humano. Quando ele tinha os seus problemas também emocionais. Jesus recebe a notícia da morte de João Batista. E a Bíblia, né, nós percebemos que ele ficou intensamente impactado com aquela notícia, chateado com aquela notícia. E logo após a notícia, ele sai para orar. Não é? E muitas vezes nós, nos momentos, quando as notícias ruins chegam, quando nós temos algum problema que mexe com as nossas emoções, nós não temos essa mesma disposição. A Bíblia fala também de Neemias. Neemias recebe uma notícia que a cidade tinha sido destruída, o povo tinha sido levado. A palavra de Deus diz que Neemias chorou muito. Sentou e chorou. Mas interessante que ele se levanta. E depois que ele tem todo aquele processo, ele pede autorização para o rei, para ir em Jerusalém, o rei dá a carta para ele, aquela coisa toda. Quando ele chega em Jerusalém, ele fica durante 3 dias e 3 noites, ele fica quieto. Ele não fala nada para ninguém. Eu não tenho dúvida que foi um tempo em que ele estava, primeiro, observando a situação da cidade, as ruínas, mas foi um tempo de oração diante de Deus. Porque logo depois ele já começa com algumas estratégias extraordinárias. E as estratégias de Neemias, que trouxe a reconstrução, veio através da oração. Então tem muita gente, inclusive algumas que estão nos ouvindo agora, que precisam reconstruir algumas áreas da sua vida. Precisam reedificar algumas áreas da nossa vida. E o caminho não é outro, senão
a oração. E o silêncio de Neemias me fala muito, porque existem momentos que nós não podemos falar nada para absolutamente ninguém. É nós e Deus. É aquilo que eu aprendo com Jesus. Jesus saía, ele poderia orar na frente dos discípulos, mas ele sempre saía para o deserto, ele sempre saía para o monte, ele sempre retirava. E ele disse que quando nós queremos falar com o Pai, é para nós entrarmos no quarto, fecharmos a porta e falar com Deus em segredo, com Deus que nos escuta e nos atende. Amém. Então, existem algumas coisas que não é para nós publicarmos, não é para nós sairmos pedindo oração para todos. É um momento em que Deus quer tratar, quer falar, quer ministrar e quer responder para nós. Então, eu aprendo com Neemias, eu aprendo com Jesus da importância, muitas vezes, nós e Deus. Deixa para tocar trombeta na hora que a bênção for chegar, né? Porque se Gideão toca a trombeta antes da hora, o inimigo despertava e eles não teriam vitória. E muitas pessoas estão perdendo vitórias porque estão tocando trombeta antes da hora. Tem que tocar trombeta no tempo de Deus. E isso requer o quê? Discernimento, que é uma arma que Deus coloca à nossa disposição para nós que temos o Espírito Santo. Então, nós precisamos ter discernimento. Orar e discernir aquilo que estamos orando e aquilo que nós estamos ouvindo da parte de Deus. Pastor, que incrível isso, sabe por quê? O senhor fez eu lembrar aqui agora da história de José, né? O discernimento que José tinha nos detalhes das coisas que estavam acontecendo com ele. Sabe por quê? Porque às vezes acontece inúmeras coisas com a gente, somos jogados, no sentido figurado, dentro da cisterna, dentro do buraco, como José foi, e aí passamos despercebido, né? Tira a gente lá do buraco, saímos do buraco, só sacudimos a poeira, mas passamos despercebido. E José não, José em nenhum momento ele passou despercebido. Ele teve esse discernimento, mas eu acredito que foi através da oração. Porque um dia ele foi conhecido como o quê? O sonhador, né, pastor? Porque, não, chame lá, chame José lá que ele vai trazer a revelação. Mas por quê? Porque ele tinha contato com Deus. Ele tinha um momento de oração com Deus e ele soube se posicionar naquilo que Deus tinha para a vida dele, para ele passar por cima de tudo aquilo, ser fortificado com a oração e chegar como governador e Deus honrar ele e a família dele ainda, que tanto, né, denigriu a imagem dele. E interessante que depois que passa todo esse processo na vida de José, ele tem 2 filhos. E o primeiro filho, ele coloca o nome dele de Manassés. O Senhor me faz superar. O Senhor, glória. O que José teve que superar? José teve que superar o fato de ser um órfão de família viva. José teve que superar, Edelbrando, a maior tentação que um homem tem, que é a tentação de desistir. Então, José coloca o nome dele, o primeiro filho, Manassés, o Senhor me faz superar. Ele teve que superar as mágoas. Ele era um ser humano, né? O que os irmãos dele fizeram com ele, né? Mas ele teve que superar mágoas, ressentimentos, né? E o segundo filho, que foi Manassés, foi Efraim, que diz: o Senhor me faz prosperar. Interessante que a bênção de Deus chegou na vida de José e alcançou a vida da família. Tem uma passagem linda que eu acho nesse texto, nessa história, resposta de oração, é que quando encontra Jacó e Faraó, o pai e o rei, os dois são autoridades sobre a vida de José. Interessante que Faraó se ajoelha diante de Jacó e pede a bênção a Jacó. Eu vejo que Deus não só abençoou a vida de José, incrível, né? Deus abençoou a vida da família, honrou a família de José. Então, as pessoas que estão nos ouvindo agora, Edelbrando, eu quero dizer que Deus não somente vai honrar, não somente vai abençoar a sua vida, mas a bênção se estenderá à sua família. A honra que Deus tem vai chegar na sua vida, vai chegar também na sua família, vai estender na sua família pela graça e pela misericórdia de Deus com você. Então, saiba
que aquilo que Deus está fazendo na sua obra. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra é fiel e vai completar na sua vida e na sua família. Deus não esqueceu das promessas que ele fez para você. A Bíblia diz que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para que se esqueça. Então, Deus vai acrescentar, Deus vai abençoar aqui a sua, não somente a sua vida, mas a sua família. Por isso que eu quero te estimular. Continue orando. Não Amém, desista da oração. Amém. Continue na brecha da intercessão, porque a vitória está chegando. E a Bíblia sempre usa algumas expressões assim, no tempo determinado, né? A resposta da oração vem no tempo determinado. A resposta para a bênção que nós estamos pedindo vem no tempo determinado. E eu quero profetizar para algumas pessoas que estão nos ouvindo que o tempo determinado será nesses próximos dias. Amém, Jesus. Que o tempo determinado será nesses próximos. Creia nessa palavra, se apropria dessa palavra, porque o tempo determinado da parte de Deus, a oração que você fez, está chegando na sua vida. Tem alguém lá de Portugal que está falando Maravilha. aí, eu quero abençoar a sua vida. O Deus que atende no Brasil, atende em Portugal também. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Nossos irmãos portugueses, um abraço a todos aí. Caterine. Maravilha, glória a Deus. Pastor, que incrível isso. Deus é tudo aquilo que a gente precisa, né? Deus é tudo aquilo que nós precisamos. Às vezes a gente ora por algo esperando que Ele vá fazer pela a nossa vontade. Mas a gente esquece que é a vontade dEle que é o quê? Boa, perfeita e agradável na nossa vida. Interessante, Debrando, que comecei falando de Davi, quero continuar falando um pouquinho dele. Davi, para mim, é um personagem fantástico. Segundo o coração de Deus, né, pastor? A Caterine é lá da igreja do pastor Sebastião. Eu tive o privilégio de pregar lá, lá em Faf, perto do Porto. Olha os irmãos portugueses, que bom. Estou vendo aqui a Isabel, estou vendo a Elza, aqui só gente querida. Aqui a Eliane Bernardes, que coisa boa. Mas eu quero falar um pouquinho também, o Hildebrand. Esse Davi, ele ora, esse Davi que tem as suas orações respondidas. Mas tinha uma coisa também, que não é só oração. Davi era um homem que tinha unção de Deus. Isso. E unção não vem sem oração. Yes. Davi é ungido. É isso aí. Davi é ungido 3 vezes. Davi é ungido entre os seus irmãos. Depois Davi é ungido rei de Judá. E depois Davi é ungido rei de Israel. 3 unções vieram sobre a vida de Davi. É por isso que 2 Samuel, capítulo 5, versículo 10, diz que Davi ia crescendo cada dia mais, porque o Senhor era com ele. A unção, a primeira unção, eu sempre denomino como a unção da coragem. Ele recebe a unção no meio dos seus irmãos. Samuel derrama o óleo. Daqui a pouco está lá Davi enfrentando Golias. Está lá Davi liberando a palavra profética. Ouça, vocês que estão nos ouvindo. É importante nós usar a arma da oração. Mas você precisa ousar e usar a arma de liberar palavras proféticas. Amém. Davi profetizou. Ele vira para Golias e fala: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Foi uma palavra profética. Irmão, minha irmã, você que está nos ouvindo, profetiza sobre a sua vida, profetiza sobre o seu casamento, profetiza sobre o seu emprego, profetiza sobre a sua empresa, não é? E muitas vezes nós precisamos profetizar com atitudes, Então, Davi teve coragem de profetizar, porque ele estava diante do exército, tinha milhares de pessoas ouvindo tudo aquilo que ele estava falando. E ele teve, primeiro, ao estar diante de Golias, ele tem a coragem de profetizar a vitória. E eu quero, com muita ousadia, profetizar a vitória na vida de todos aqueles que estão nos acompanhando. Deus vai trazer algo incomum na sua vida nesses próximos dias. Toma posse dessa palavra. Algo incomum
virá da parte Aleluia. de Deus na sua vida nesses próximos dias. A segunda unção é a unção quando ele se torna rei de Judá. Todas as tribos vêm a Davi, e é a unção da unidade. Davi é fator de unidade. Meu irmão, minha irmã, seja fator de unidade na sua família. Seja fator de convergência na sua família. Seja fator de unidade na sua igreja. Seja fator de unidade no ambiente de seu trabalho. Não seja aquela pessoa chata, ranheta, que ninguém gosta de ficar junto. Seja fator de unidade. E fator de unidade, você precisa entender uma coisa. Você só prevalece se você... E essa é uma lei espiritual. Você só prevalece se você estiver debaixo de autoridade espiritual. Se você estiver em unidade com quem é a autoridade espiritual sobre a sua vida. Davi, ele sempre observou o princípio da autoridade espiritual. Ele teve, por 3 vezes, a oportunidade de matar Saul, mas ele não tocou. Por quê? Saul era autoridade, Saul ainda era o rei. Saul, ele poderia muito bem ter matado e ter assumido o trono, mas ele não fez. E a terceira e última unção na vida de Davi, o homem que orava, mas o homem que tinha unção. Um abraço ao Osmael, pastor Osmael, lá de Nerópolis. Que coisa boa te ver aqui. A terceira unção é a unção da conquista. Davi tinha um sonho. Davi tinha um sonho. Todos nós sonhamos, todos nós temos projetos. E a Bíblia diz que Davi, agora sonhando, quer conquistar Jerusalém. Mas os jebuseus estão lá. Homens adestrados na guerra, carros da guerra. Deus dá uma nova estratégia para Davi. Olha aqui, como é que Deus deu uma nova estratégia para a ação? Através da oração. Então, Davi tem uma nova estratégia. Ao invés de enfrentar o inimigo pela frente, a Bíblia diz que ele entrou pelo canal de água e veio por detrás do inimigo e conquistou. A terceira unção é a unção da conquista. E eu quero profetizar que esta unção está sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã. Amém. A unção da conquista. Amém. E eu só consigo a unção da conquista se eu tiver propósito de oração. A unção da coragem, a unção da unidade e a unção da... Entendeu, Brando? Eu vou falando aqui, mas a minha bateria está acabando. Eu estou em Belo Horizonte. Eu não estou na minha casa. Então, enquanto eu tiver bateria, eu falo. Tá? Eu devo, graças a Deus, eu devo voltar amanhã já para Anápolis, mas eu estou em Belo Horizonte, é por isso que, se cair, é porque a bateria acabou e eu estou tentando segurar aqui da melhor maneira possível. O senhor dita as regras aí, então. O senhor que manda aí a forma que está. É isso, estou aqui para servir. Mas Pastor a gente, Salles, é tão engraçado, pastor, que brincando... Pastor Salles é lá de Brasília. A Rayane é lá, é nossa, é lá. A Rayane é nossa. A Rayane está lá com a gente. A Valquíria Geraldes, Valquíria, um grande abraço, viu? Como eu amo essa Valquíria, viu? Glória Fala, a Deus. Eu interrompi, desculpa. Não, eu ia comentar o seguinte, que aqui passa rapidão. Já tem 40 minutos que a gente está falando e parece que começou há 10 minutos. Misericórdia! Mesmo? Misericórdia. O tanto que é bom falar do amor de Deus, né? Pastor, só para arrematar essas três... Pastor Danilo, ele é lá do Paraguai. Pastor Danilo. Ele é um bispo. É o bispo Danilo. Ele é lá do Paraguai. Está nos acompanhando aqui também. Um grande amigo. Eu tomo posse dessa unção de conquista, viu? Das nações. Amém. Internacional, igual o senhor é, viu, pastor? Paraguai, amém. Portugal. Não, somos amigos que são generosos. Somos amigos. Lá de Assunção do Paraguai. Está falando aqui. É isso aí. Maravilha, bom demais. Pastor, e essas 3 unções, a gente pode seguir elas como regra, não pode? Claro. Como passos. Porque a gente tem que ter coragem, não tem? Foi isso que Davi fez. Não é? A coragem não é não ter medo. Coragem é você resistir o medo. Que ela chega. Chegou em Josafá. Josafá teve medo. A Bíblia diz que quando ele se viu cercado por 3 reis, ele teve medo, mas ele não cedeu ao medo.
A questão não é se o medo vem, a questão é se o medo fica. E o medo é o maior exterminador de sonhos. Sabe quantas pessoas não alcançaram sonhos por causa do medo? Não é? E Jesus sempre combateu o medo. Jairo recebe uma notícia que a filha tinha morrido. Acabou, Jairo, não tem mais jeito. Qual foi a primeira palavra que Jesus falou para Jairo? Não tenha medo. Porque Jesus sabia que se o medo prevalecesse na vida de Jairo naquele momento, poderia impedir a própria bênção na filha dele. Porque o medo, ele é um espírito. Né? Muitas pessoas estão debaixo do espírito do medo. Tem medo de tudo. Tem medo de tudo. E aí, depois do medo, vem a síndrome do pânico, depois vem a depressão e vem essas coisas. Então, nós, eu e você, e aqueles que estão nos ouvindo, como diz o pastor Danilo, nós precisamos enfrentar o medo. Mas não, o medo vem mesmo. Nós somos seres humanos. Nós temos as nossas debilidades. Agora, a diferença, a questão é de não ceder ao medo. E foi a maior preocupação com Jesus quando ele estava andando sobre as águas. Jesus ele libera quando eles acharam que eram um fantasma, aquela coisa. Fantasma. Jesus libera duas palavras para eles: não temas e tenham bom ânimo. Então, eu preciso, não é só deixar de temer, mas eu preciso gerar em mim ânimo. O ânimo é o fator que nos leva. Por isso que Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tende o quê? Bom ânimo. Eu não posso perder o ânimo. É por isso que eu preciso ir na igreja. Por que eu vou na igreja? Porque eu renovo o meu ânimo, eu renovo a minha esperança, é uma palavra, é um cântico, é uma frase, às vezes. Às vezes Deus leva uma pessoa na igreja para ouvir uma frase. É tudo que ela precisa para desatar algo que está atado na vida dela. Então, que o ânimo possa estar prevalecendo sobre a vida de cada um de nós e que nós possamos enfrentar o medo, não é? Principalmente nesses dias. O pastor Salles está até falando: o medo pode durar uma noite, mas a coragem vem pela manhã. Boa. A alegria vem pela manhã. Boa. Né? Ele fez uma aplicação interessante aí. Então, nós precisamos ter esse ânimo, principalmente nesse momento de pandemia, nesse momento de tantas notícias ruins. Agora há pouco, um profeta disse que dia 30 ia haver ia ser um negócio terrível. São profetas do caos. São pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Sabe? Que tudo que está acontecendo, a Bíblia fala que no princípio das dores veriam pestes. Nós estamos no princípio das dores. Jesus está voltando. Aleluia! E nós precisamos falar isso com muito mais intensidade. Aleluia! O que nós estamos vivendo, e não é o Brasil, é o mundo está vivendo, é o início das dores, eu não tenho dúvida. E uma das coisas que Jesus fala a respeito do princípio das dores é que viriam pestes. E essa peste desse coronavírus aí veio para nos alertar. Essa peste está vindo para despertar muita gente, sabe? Muita gente. E nós precisamos estar despertados. E como diz o pastor Osmael, a igreja é o lugar onde nós recarregamos a nossa bateria. Né? Graças a Deus, voltamos a reunir ontem. E se Deus quiser, não fecha mais, vamos estar em oração. Deus quiser. Aleluia, glória a Deus. Então, por falar em oração, gente, eu vou pedir para o pastor Vitor Hugo agora fazer uma oração por nós, pela sua família, pelos seus pedidos. Se você tiver algum pedido especial, já deixa aí no comentário aí, a gente vai orando e vai lendo aí o seu pedido, o nome da pessoa que você quer que Deus visite, porque aquilo que o homem não pode fazer, Deus pode fazer pela sua vida. Então, nesse momento também, pastor, enquanto o senhor vai orar, que cada um de nós aqui, cada um dessas quase 40 pessoas, olha só, que está participando com a gente aqui, possa também fazer um altar nesse instante aí, seja no seu quarto, na sua sala, onde você estiver. Esqueça, né,
de tudo e leve o seu pensamento a Deus nesse instante, para que a sua oração possa, como diz a palavra, chegar como um perfume, como um aroma suave até os céus. Amém. Um abraço aí. Um abraço para o Jean, um abraço para o Mauro. São ovelhas queridíssimas que nós temos lá. Vamos orar, então. Amém, Pai, Jesus. em nome de Jesus, nós queremos colocar cada um desses Glória a Deus. 43, 46 que estão agora, o Pai, conectados conosco. Meu Deus, nós temos falado nessa noite sobre orar e por isso que nós estamos na tua presença em o nome de Jesus. E queremos, ó Deus, pedir que a bênção do Senhor, que é a unção, ó Deus, da coragem, a unção da unidade, a unção da conquista, e seja sobre a vida deles. Meu Deus, eu tenho liberado palavra nessa noite dizendo que para muitos o tempo determinado é esses próximos dias. E eu quero selar essa oração no reino do Espírito. Eu quero, ó Deus, proclamar essa oração no reino do Espírito, que muitos, ó Deus, que estão nos ouvindo nesses próximos dias, ó Deus, será o tempo determinado. Pai, que nesse tempo de peste, nesse tempo de pandemia, que o Espírito do Senhor possa continuar falando conosco, ministrando em nós e trazendo, ó Deus, a paz do Senhor sobre cada um de nós. Eu quero, ó Deus, abençoar com toda sorte de bênçãos em Cristo Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Que Deus possa abençoar a cada um aqui dessas pessoas que participou com a gente, abençoar a vida da Débora, que pediu oração, abençoar aqui a vida do Lucas, o filho da Edilma. Deus visita o Lucas nesse instante, Pai, no nome de Jesus, trazendo proteção. Deus abençoa também pela conversão, ó, a menina lá de Portugal, pastor, a Catarina, que está aqui participando, está pedindo para Deus abençoar, né? Cuidar aí da conversão dos seus filhos. Então, que Deus possa visitar eles. Amém. O Espírito Santo possa incomodar, né, eles, em nome de Jesus. Oramos também pelo casamento do Wesley e da Elane. Nesses momentos tão difíceis, né, pastor, de pandemia, casais estão se conhecendo e às vezes estão criando atritos. Então, Deus, no nome de Jesus, visita lá o Wesley, visita a Elane, visita, Senhor Deus, o pastor Danilo lá em Assunção, no Paraguai. No nome de Jesus, nós oramos e abençoamos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a cada pessoa. Um abraço, meu querido pastor Salles. O pastor Salles é meu tesoureiro no concílio, meu homem de confiança. É, meu homem de confiança. Homem de confiança, né, pastor? Como você também é, sendo líder dos jovens, sendo pastor dos jovens da Igreja Vida Nova. Amém, amém. Pessoal, então, olha só, nós já vamos encerrar. Que bênção. Mas antes de encerrar, vou desativar os comentários aqui. E eu quero que você printe essa tela aí. Faz uma pose aí agora, pastor. Faz uma pose de exército aí agora. Isto. Maravilha. E a gente sempre pede, né, para o pessoal compartilhar, marcar aí, porque a interação também, ela ajuda a levar a palavra. Nós abençoamos a empresa da Thaís. Nós abençoamos a empresa da Thaís em nome de Jesus. A Thaís é membro nossa, viu, pastor? Ajuda a gente no Ministério de Jovens DNA. Uma excelente obreira, né, do Senhor. Pastor, coisa boa, muito obrigado. Deus abençoe o senhor, Deus abençoe a sua casa, a pastora Raquel, a viagem do Senhor aí. E estamos aqui sempre de braços abertos. Fica com Deus. Até mais. Um abraço. Gente, que maravilha, hein? Que bênção, que palavra. É bom, né? É muito bom quando nós somos abençoados, né? Alimentados aí por palavra que vai de encontro, né? De encontro à nossa necessidade, né? Eu tenho certeza que você estava precisando de ouvir essa palavra. Aliás, não foi só uma palavra, né? Inúmeras palavras sobre diversos personagens, diversos exemplos que nós aprendemos, né? Com o pastor Vitor Hugo, através da palavra de Deus, que ela é viva, que ela é eficaz e que ela nos cura e nos transforma. Amém. Glória a Deus por isso. Deus te abençoe. Eu vou dar mais uma pausa aqui na nossa live. Lembrando que nós vamos até a meia-noite, viu? Então, você que quer ser mais abençoado ainda,
nós estaremos indo até a meia-noite. Eu vou dar uma pausa aqui para mim tomar uma água. E daqui a pouquinho, 10 horas, nós temos mais um convidado especial. Beleza? E segue a gente aí, compartilha com todo mundo, porque Deus está nos abençoando. Até agorinha, já já eu estou de volta com mais um convidado especial. Valeu!